O Brasil registrou mais 730 mortes e 27.182 contágios pela doença do coronavírus de 2019. Soma agora mais de 149 mil mortes e mais de 5 milhões de casos desde que a pandemia chegou aqui. A média diária de mortes dos últimos 7 dias caiu bem abaixo do pico de 1.000 mortes. É estável num patamar elevado, 610, tendo em vista a segunda onda na Europa, a situação melhorou, mas está longe de estar sob controle. À medida que as pessoas vão relaxando, o vírus volta a circular com maior velocidade. No mundo inteiro, houve 300 mil contágios num dia, um novo recorde, anunciou a Organização Mundial da Saúde. O total de casos confirmados de Covid-19 ultrapassou 36 milhões e meio, com 1 milhão e 62 mil mortes. Mais de 27 milhões e 600 mil pessoas se recuperaram, mas muitos têm sequelas de longo prazo. Cerca de 68 mil pacientes estão em estado grave. Na Europa foram notificados mais de 100 mil casos novos num dia. A Itália, que teve um surto inicial muito violento, foi o primeiro país do mundo a entrar em quarentena, completamente em quarentena rigorosa, o país inteiro por um longo período. A Itália voltou a ter mais de 4 mil casos novos num dia. Na França, onde os casos novos por dia passam de 10 mil, ou estão em torno de 10 mil, as duas maiores cidades, Paris e Marselha, adotaram medidas de confinamento, e Lyon, Lille, Grenoble e Saint-Étienne foram consideradas zonas de alerta máxima para o coronavírus. A partir de sábado, também vão impor medidas para tentar reduzir a circulação das pessoas e o contágio. Na Espanha, que também registrou mais de 10 mil contágios por dia na segunda onda, o primeiro-ministro socialista Pedro Sánchez convocou uma reunião extraordinária do Conselho de Ministros para este sábado. Sánchez quer decretar estado de emergência na capital durante 15 dias, depois que o Tribunal de Justiça de Madrid barrou as medidas de confinamento em ação movida pela governadora regional conservadora Isabel Díaz Ayuso. O tribunal considerou as medidas uma ingerência nos direitos fundamentais sem amparo legal. Na Suécia, que não adotou medidas de confinamento rigorosas, mais de 45% das cerca de 6 mil mortes foram de idosos. A maioria morava em casas geriátricas que ficaram desprotegidas. A Índia chegou a 6 milhões e 900 mil casos e 106.500 mortes. A doença se espalha pelo interior, onde as pessoas não cumprem as regras de higiene, distanciamento social e uso de máscara. A Índia pode superar os Estados Unidos em número de casos. Até agora, os Estados Unidos têm o maior número de casos, 7 milhões e 600 mil, e o maior número de mortes, quase 213 mil, de acordo com a Universidade Johns Hopkins. Outras fontes dão números ainda maiores. O contágio aumenta em mais da metade dos estados americanos. O presidente Donald Trump se nega a participar, que está com a Covid-19, se nega a participar de um debate à distância com o candidato democrata, o ex-presidente Joe Biden. Em dia de declarações violentas que levantam dúvidas sobre o estado mental do presidente durante a doença, Trump atacou a senadora democrata Kamala Harris, candidata a vice-presidente na chapa de Joe Biden, que foi considerada vencedora do debate dos vice-presidentes realizado na terça-feira à noite. Não vou perder meu tempo com o debate virtual. Isto não é debate, declarou Trump em entrevista ao canal de televisão Fox News, que o apoia incondicionalmente. Em outra entrevista ao mesmo canal, Trump anunciou que pretende fazer um comício na Flórida no sábado, o 10º dia da doença do presidente. Atirando para todos os lados, Trump atacou o secretário de Estado, Mike Pompeo, que um dia descreveu como o único funcionário de quem nunca havia discordado. Estava furioso porque Pompeo não encontrou as 33 mil mensagens de correio eletrônico, os 33 mil e-mails enviados de um provedor privado sem garantias de segurança por Hillary Clinton
quando ela era secretária de Estado. O presidente pressiona o secretário da Justiça e procurador-geral dos Estados Unidos, Bill Barr, a abrir uma investigação sobre uma suposta espionagem do governo Barack Obama na campanha eleitoral de Trump em 2016. Bill Barr pode entrar para a história como o maior procurador-geral deste país, ou, de uma maneira muito triste, praguejou Trump. O Departamento de Justiça está abrindo investigações sobre supostas fraudes eleitorais para fazer o jogo do presidente. Trump afirmou que foram encontrados votos para ele em latas de lixo para criticar o voto pelo correio, mas não apresentou nenhuma prova. Com as pesquisas ampliando a vantagem de Biden, Trump tem medo da derrota e da avalanche de processos que pode ter de enfrentar quando não tiver mais imunidade. Trump está doente por sua total irresponsabilidade pela negligência no combate à pandemia. E falou que pode ter pego a doença em contato com militares. Hoje o FBI, a Polícia Federal Americana e a Polícia do Estado de Michigan prenderam 13 homens acusados de conspiração para sequestrar a governadora de Michigan, que considera uma tirana por ter imposto o confinamento para combater a pandemia. Os Wolverine Watchmen, os vigilantes Wolverine, como são chamados os nativos e habitantes de Michigan, fizeram um treinamento com armas e bombas, pretendiam provocar explosões para desviar a atenção da polícia. Foram descobertos pela internet. As duas revistas médicas mais prestigiadas do mundo, The New England Journal of Medicine e The Lancet, e a Scientific American, pediram voto contra Trump, alegando que ele ficou sempre contra a ciência e os cientistas. Foi uma decisão difícil, mas necessária, defendeu Laura Helmuth, a editora da Scientific American. Não podemos confiar na Casa Branca e assim também não podemos confiar no Centro de Controle e Prevenção de Doenças, na Administração de Medicamentos e Alimentos, o órgão regulador do setor, e no Instituto Nacional de Saúde, sem falar no aquecimento global, nos incêndios que acontecem no mundo inteiro, com o número de furacões cada vez maior, acrescentou a editora da Scientific American. O número de novos pedidos de seguro-desemprego na semana passada nos Estados Unidos foi de 840 mil. Está bem abaixo do pico de 6 milhões e 900 mil no fim de março, mas o total de demissões ainda é muito alto. Há um mês está na faixa de 800 a 900 mil por semana. O pico anterior à pandemia era 695 mil. A economia do Reino Unido cresceu apenas 2,1% em agosto, apesar da reabertura dos restaurantes. Os analistas de mercado previam uma alta de 4,6%. O setor de bebidas e alimentos cresceu 70%, com o fim das restrições ao movimento que estão sendo reimpostas na segunda onda. E o setor também foi ajudado pelos subsídios do governo, a campanha Coma Fora para ajudar. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde agora colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara se tiver de sair na rua e muito obrigado pela sua atenção.